Fala galera, beleza? Meu nome é Daniel Pascoal, do canal do Cine Maluco, e hoje eu vim dar mais uma dica Netflix de 5 filmes de terror que você encontra no catálogo, que não são muito falados, são meio desconhecidos e são muito bons. Filmes bons que valem muito a pena, que nem todo mundo conhece. Então eu vou dar essas 5 dicas para vocês, ok? Espero que vocês curtam. Procurem lá que eu vou deixar os nomes, vale muito a pena os 5 filmes, eu vou dar a diquinha para vocês aí, beleza? Antes de eu começar a falar dos filmes, eu quero pedir para vocês, por favor, assistam até o final. Ajuda muito no canal a visualização ir até o final. Se vocês estiverem curtindo, espero que vocês curtam. São 5 dicas legais, ok? Não esqueçam de compartilhar, de curtir, de deixar seu like, de se inscrever no canal, ok? Ajuda aí a crescer. A gente procura fazer pelo menos um vídeo de 2 em 2 dias, né? Normalmente demora um pouco mais, porque a gente assiste as coisas para poder falar, para poder dar dicas boas para vocês. Então não se esqueçam de ajudar, de assistir até o final, por favor. Espero que vocês curtam. Vamos lá então, galera, esses 5 filmes para vocês de terror da Netflix, que você encontra no catálogo da Netflix, que não são tão conhecidos, são um pouco subestimados, mas são muito bons, tá? Começar a falar, o primeiro filme não é em ordem do melhor pro pior ou do pior pro melhor, são 5 filmes que eu gosto igual. Claro que eu gosto mais de um do que dos outros, dos 5 que eu vou falar, mas os 5 são muito bons, tá? Então não é uma ordem nem do pior pro melhor, nem do melhor pro pior. É só 5 filmes que eu gosto mesmo. O primeiro chama-se Influência, tá? É um filme de 2019, né? Espanhol, que conta a história de 2 irmãs, uma que meio que venceu na vida, que saiu da cidadezinha, que fugiu, né, da cidadezinha, e a outra irmã que fica em casa, as 2 já adultas, né, que não consegue sair e fica morando com a mãe. A mãe dessas moças entra em coma, e aí a irmã que ficou com a mãe liga para essa irmã ir ajudar a cuidar da mãe. Só que aí, conforme o filme vai desenrolando, você começa a ver que a relação das 2 com a mãe era muito complicada. A mãe era extremamente violenta, era meio louca. Depois que o marido dela morreu, por um motivo que eu não quero dar spoiler, mas que incentiva todo o ódio que ela começa a sentir pelas filhas. Ela começa a venerar a morte, fica meio louca, ela começa a tratar as filhas com violência. Então tem algumas cenas bem fortes da mãe sendo abusiva com as filhas de maneira corporal mesmo, ferindo as meninas. Cenas que eu também não quero dar spoiler, mas que são bem impressionantes. Por isso que o filme é para maior de 18, porque ele é pesado, ele é bem violento. Aí você fica com ódio daquela filha da puta que ela faz com as filhas, é de doer, assim, você fica com muito ódio. E aí você começa a perceber coisas obscuras, o filme tem a ver com demônios, com influência, que é o nome do filme, a mãe começa a influenciar, essa mulher que está em coma começa a influenciar a neta, e essa mãe, essa que está em coma também está sendo influenciada, né? Então assim, é a influência do mal nas pessoas desse filme. Então assim, é um filme bem pesado, muito bem filmado. O diretor de vez em quando dá uns closes no rosto dos personagens em momentos tensos, assim, que é muito bom, assim, deixa o filme mais interessante. Então vale muito a pena. Influência, filme em espanhol de 2019, faz pouco tempo aí, pouca gente conhece, as pessoas não falam muito, tá lá no catálogo, é só digitar Influência. Terrorzão pesado, maior de 18 anos, vale muito a pena, galera. O que você quer, vozinha? Por que me chamou? O inseto nojento deixará de existir. Isto é a morte. Segunda dica pra vocês, segundo filme de terrorzão, não tão conhecido na Netflix. O filme se chama Eli, é um filme em inglês, tá? Um filme britânico de terror, óbvio, né? E a história é sobre uma família que tem um filho que tem um problema de saúde que deixa ele muito debilitado e eles não conseguem tratar, não conseguem descobrir o que é. E aí eles levam esse filho para uma clínica, para uma espécie de casa que tem um método experimental para tentar ajudar o garoto, porque eles estão desesperados, não sabem o que fazer. Essa é a premissa do filme. Mas esse filme é muito interessante, parece meio clichê falando, mas ele tem uma reviravolta, assim, nos últimos 20 minutos do filme, eu não vou dar spoiler, tá? Só para vocês terem uma ideia. É uma reviravolta que o filme fica muito legal, porque você não espera, você não tem a menor ideia do que está acontecendo na verdade.
É um filme que no final você percebe que ele é outra coisa, vai para outro caminho, né? E é muito interessante mesmo. Você torce muito por aquele garoto, você fica com pena dele, você fica com raiva dos pais, meio que você percebe que está acontecendo alguma coisa errada com o garoto, os pais não fazem nada, são dois merda. A mãe só que se preocupa muito mais, é meio que a protagonista junto com o garoto, que chama Eli. Mas aí no final, nos últimos meia hora, 20 minutos finais, você muda completamente a sua visão de tudo, dos personagens, do que está acontecendo. Então é um filmaço. Não é muito assustador, mas pelo menos isso é uma opinião pessoal. Talvez para você seja assustador. Eu não achei tanto, mas não deixa de ser bom. E é um filme que fala de demônios, de possessão. Então assim, é um filme pesado. Ele é um filme para maior de 16 anos, não é para maior de 18, mas enfim, é um filme também que tem violência, né? Filme de terror. Não tem muito gore, mas tem o suficiente para você ficar meio impressionado, assim. Então é um filmaço. Eli, filme de 2019, em inglês, que também não é tão falado na Netflix, não é todo mundo que conhece, vale muito a pena assistir. Um filmaço que fala sobre exorcismo. Terceira dica Netflix, é um filme de 2020, esse mais recente, agora, recente, saiu um pouco mais de 9 meses atrás, ano passado, né, estamos já em 2021, o filme de 2020 chamado O Que Ficou Pra Trás. É um filme muito interessante, que é de terror, mas não é só isso. É uma crítica social fodida, uma coisa que aconteceu muito alguns anos atrás, ainda acontece, né? Mas acontecia com mais frequência, que é um casal sudanês, casal do Sudão, que foge do Sudão por uma guerra civil que está acontecendo lá, pessoas sendo assassinadas, guerra interna, que acontece muito na África. Antigamente acontecia mais, principalmente no Sudão. Então, assim, assassinatos, assim, massacre, guerra mesmo, civil. E eles fogem de lá, eles são refugiados que recebem uma oportunidade de ir para a Inglaterra e ter uma vida legal, uma vida simples, mas com uma casa que o governo dá, com um trabalho que o governo dá. Só que assim, são tratados como cachorro, assim, sabe? São menosprezados, eles tratam mal, o governo fica em cima, não confia, sabe? É uma ajuda pro povo ver, nossa, como nós ingleses somos queridos, mas na verdade eles não gostam, não confiam, não, sabe? Racismo mesmo, tratar o negro como lixo, pobre como lixo. Então rola uma crítica social muito forte. Mas o filme também fala sobre espíritos demoníacos, o mal encarnado, fala muito sobre culpa, porque acontece uma coisa que você entende mais pra frente que aconteceu no Sudão com esse casal. Então tem muita culpa, muito arrependimento. Um pensa diferente do outro, o marido quer ficar na Inglaterra e a esposa quer voltar pro Sudão, porque ela começa a perceber que está acontecendo coisas diferentes, que eles estão sendo maltratados e que tem alguma coisa estranha assombrando a casa. Então o filme é isso. É um filme muito legal, muito interessante, muito diferente, com atores não conhecidos, principalmente o casal de sudaneses. Eles parecem realmente descendentes, ou eles são obviamente descendentes africanos, porque eles são negros, mas eles parecem ser, não tenho certeza se são atores africanos mesmo, que nasceram na África. Então é muito interessante porque são atores, a atriz e o ator, e alguns também você nunca ouviu falar. Então a história do filme é muito mais importante do que os atores. Os atores, claro, são muito bons, as atuações são muito legais, mas você não vai no filme pelo ator, você não conhece o ator, você vai pela história, e a história é muito legal. Então vale muito a pena, um filme diferente, de terror, também bem assustador, tá? O nome do filme, O Que Ficou Atrás. Digita lá na lupinha e confere, você vai curtir. Estão sendo liberados como solicitantes de asilo, não como cidadãos, ainda não. Serão enviados para uma residência de nossa escolha. Não poderão mudar desse endereço. Somos pessoas de bem. Sejam ou não pessoas do bem, não é a mim que tem que convencer. Quarta dica, Netflix, filme de terror que as pessoas não conhecem muito bem, que não é muito, que é um pouco subestimado, que não é tão conhecido. Esse filme chama-se, quarta dica, hein, galera? Chama-se Demônio, é o nome do filme. Tá? Um filme de 2010, esse é um pouco mais antigo, de 11 anos atrás.
Olha o barulho, que beleza. Desculpa, galera. Tá? Desculpa, o áudio não é lá essas coisas. O nome do filme, Demônio, foi um filme de 2010. Esse é americano, um filme americano. Muito interessante também, que é a história de 5 pessoas. É muito original. 5 pessoas presas num elevador. E uma delas está possuída por um demônio. Você percebe isso alguns minutos depois que o filme começa. Porque eles começam a morrer, os 5 dentro do elevador. Né? Quando de repente a luz do elevador apaga e quando acende um deles está morto. Aí vai sobrar 4 e o filme vai se desenrolando. E eles dentro do elevador começam a não confiar um no outro. E é uma intriga, os diálogos são muito bons. É um filme diferente, original, não tem nada igual. E muito interessante, porque é um filme de possessão, bem assustador. E é um thriller, né? Porque suspense também muito forte, você não sabe quem é. E tem uma história paralela correndo atrás, você começa a ver o passado das pessoas que estão dentro do elevador. É um filme muito legal, que vale muito a pena. Um filme de 2010 chamado Demônio. Confere lá, galera. What was that? You all right? You're bleeding. Oh my God. It feels like something bit me. Does anybody have anything sharp on them? They might have cut her. No. You mind if we search your pockets? Yes, I do mind. You mind if we search yours? Quinta dica, filme de terror subestimado, Netflix, que tem na Netflix para você assistir. Esse filme é muito diferente, é um filme que não é um terror de assombração, é um terror humano, mostra o quanto as pessoas podem ser cruéis e maldosas e podres mesmo. É um terror que eu acho, na verdade, muito mais assustador do que um terror de espírito, de demônio, porque esse tipo de coisa é meio fantasioso, cada um tem uma crença, mas é uma coisa que leva mais pra fantasia, apesar de ser assustador também, e eu gostar muito. Mas esse estilo de filme que é um terror psicológico, um terror mostra a escuridão dentro do ser humano, é muito mais assustador. Esse filme chama-se The Invitation, né? The Invitation, tá em inglês lá, vai aparecer escrito para vocês, né? Que traduzindo é O Convite, mas se você digitar O Convite, eu acho que não vai aparecer lá. Digita como tá, como eu botei escrito para vocês aí, The Invitation, né? Que é um filme americano que conta a história de um cara que já tá namorando uma outra pessoa e recebe um convite de um jantar da ex-mulher, não é namorada, é mulher, da ex-mulher. Ele acha muito estranho, porque eles, né, terminaram de uma maneira meio tensa, mas ele aceita, e ele leva a namorada dele junto. E quando ele chega no jantar, o jantar parece normal, tem amigos da esposa dele, que já está casada com outro cara, e começam a acontecer coisas estranhas, eles começam a jogar coisas um na cara do outro, e o clima fica muito tenso e meio macabro, meio estranho, você não sabe o que vai acontecer. É um filme que você assiste o tempo todo esperando acontecer alguma coisa, te prende do começo ao fim, é um filmaço. É terror, eu considero terror porque é um terror psicológico, que eu repito, mostra a escuridão e a podridão dentro de um ser humano. As pessoas têm dois lados, o lado ruim e o lado bom. E esse filme mostra tanta inveja, tanto ódio, tanta maldade. E, repito, não é um terror de espírito, de demônio, é um terror humano, é um terror que é psicológico, que é interno, que é nosso, que é real, que é palpável. Então, repito, é muito mais assustador. Vale muito a pena. Um filme de 2019, atual, recente, né? The Invitation, não sei como pronuncia, desculpa. Que traduzindo chama O Convite. Procura lá, você vai curtir. Everybody, this is my friend Pruitt. Bars on the windows and no? Security. Safer. You've been acting so suspicious of our hospitality. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Essa é a primeira lista que eu venho de terror. Eu gosto muito desse tipo e tem muita coisa boa na Netflix de terror. Eu vou fazer mais um vídeo com mais 5 dicas, daqui uns 2 dias mais ou menos, espero que um pouco antes, sobre também outras 5 dicas sobre outros filmes de terror que tem lá também, talvez um pouco mais conhecidos. Tem também mais filmes que não são tão conhecidos, que eu acho que vale a pena esse tipo de dica. Não só falar de filmes que vocês já conhecem, mas filme que muita gente não conhece, precisa dar uma cavucada lá,
que a Netflix não bota na tela, que você tem que procurar às vezes, que está lá perdido. Então eu tenho feito isso, tenho caçado filmes que não são tão conhecidos e que valem a pena. Então eu volto com novas listas, ok? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.